Olá, bom dia. Estamos de volta com o nosso módulo de Direito Processual do Trabalho. Na aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre os procedimentos do Direito Processual do Trabalho e vocês vão perceber que existem 3 procedimentos em regra que são utilizados no Direito Processual. Mas, gente, a gente precisa de ter a ciência que, mesmo tendo 3 procedimentos do Direito Processual do Trabalho, apenas 2 são os mais tradicionais, apenas 2 são os mais usuais na Justiça do Trabalho. Isso quer dizer que você vai utilizar 2 na sua atividade profissional, em regra, e um praticamente que ele já se encontra em desuso. Em regra, os procedimentos do Direito Processual do Trabalho, eles são procedimentos céleres. A ideia é, obviamente, não desrespeitar a duração razoável do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente busca, no Direito Processual do Trabalho, a celeridade, a rapidez. Com certeza, vocês já tomaram ciência disso quando viram a gente trabalhar com princípios. Considerando que nós temos princípio da oralidade, princípio da concentração, tudo isso demonstra pra gente que o Direito Processual do Trabalho prima pela celeridade também. Então, vamos à tela, por favor. Vocês observam aqui essa nomenclatura que a gente observa de 2 ritos sumaríssimos, sumaríssimo e sumário. Essa nomenclatura, essas duas aqui, elas estão no livro do professor Mauro Schiavi. Mas percebam o seguinte, gente, outros doutrinadores vão trabalhar esse procedimento sumário na condição de procedimento de alçada. Eles estão previstos onde, gente? Estão previstos no artigo... na verdade, o artigo 2º em si e os parágrafos e dispositivos da Lei 5584 de 1970. Percebam o seguinte, gente, por que a gente começa a trabalhar pelos procedimentos que são diferentes para depois falar do procedimento comum? Justamente porque é a partir daí que nós vamos observar se, quando nós estivermos a trabalhar com determinada causa, se essa causa ela estará vinculada a um procedimento que segue um rito próprio ou se estará vinculada a um procedimento que seguirá o procedimento comum. Então vamos de imediato ao procedimento sumário ou procedimento de alçada. Ele tem como característica dar maior celeridade e causas que não ultrapassem 2 salários mínimos. Volta para mim então aqui. Gente, percebam o seguinte. Qual a lógica deste procedimento de alçada? Esse procedimento de alçada foi criado lá atrás, gente. Percebam mais uma vez, a lei que criou a lei é de 70, a CLT de 40, da década de 40, e a legislação que criou o procedimento de alçada da década de 70. Não tínhamos um grande avanço em termos de legislação, não tínhamos um grande avanço em termos de proteção do trabalhador. E percebam também, gente, naquela época, 2 salários mínimos, dependendo das circunstâncias, era bom ou era ruim. Agora, vocês imaginam na atualidade. Qual razão para a gente utilizar esse procedimento, considerando que a Justiça do Trabalho ela não vai pegar causas, normalmente, pequenas. Trabalhadores que buscam a Justiça do Trabalho hoje, eles, em regra, buscam quando eles têm um valor considerável a ser exigido. Afinal de contas, quando rescinde o seu contrato de trabalho, qual é o prazo prescricional? Vocês já viram isso, devem ter lido na Constituição, isso é repetido na legislação trabalhista. Rescindido o contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para ingressar com a minha reclamação trabalhista. Para cobrar o quê? Os meus 5 últimos anos. Então, se alguém chega ao ponto de ter um desrespeito trabalhista, ele não teve um desrespeito trabalhista que vai no somatório dar 2 salários mínimos. Em regra, ele vai ter um procedimento que vai ser utilizado por um valor muito maior, muito superior. Por isso, 2 salários mínimos era muito pouco e para hoje continua sendo muito pouco. Volta para a tela então aqui, por favor. Então, a ideia é que esse procedimento gere celeridade e efetividade justamente por isso. É uma causa que tem que ser iniciada e terminada de maneira rápida. É uma causa que ela não terá que demandar um maior cuidado, uma maior apuração por parte do magistrado. Vejam o artigo 2º da lei que vai dizer para a gente isso. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e vocês já sabem que essa conciliação aqui é pressuposto da Justiça do Trabalho, vai ser utilizada para todos os procedimentos. Não havendo acordo, por óbvio, se não houver acordo, o juiz vai ter que sentenciar.
Porque, na verdade, por mais que a gente prime pela autocomposição, nem sempre o acordo é formulado ao final. O presidente da junta ou o juiz. Meus caros, mais uma vez volto a dizer a vocês em relação aos dispositivos da Justiça do Trabalho anteriores. Quando tiverem que ler esse dispositivo, não que vocês vão cortar no vade-mecum de vocês não podem fazer isso para a segunda fase, mas cortem para estudo, presidente e junta, porque na verdade se aplica aqui a questão relativa a quem? Ao juiz. Então leiam, nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o juiz, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se este for indeterminado o pedido. E aí o parágrafo 3º vai dizer, quando o valor fixado na causa, para a causa na forma deste artigo não exceder 2 salários mínimos, vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar na ata apenas a conclusão da junta, que na verdade é a conclusão do juiz, quanto à matéria de fato. Voltem para mim, por favor. É um procedimento, então, gente, muito rápido e ele, inclusive, é quase aquela história que a gente vê nos juizados especiais da Justiça Comum, que fala lá, dispensado relatório ou vistos, etc. Mas óbvio que não é utilizada essa mesma nomenclatura. Mas vocês percebam o seguinte, é um procedimento que eu não preciso me ater a ficar minuciosamente descrevendo na ata da audiência o que aconteceu, o que as testemunhas falaram, o que os depoimentos pessoais da parte foram falados. Porque aqui fala depoimentos, porque a regra vai ser apenas a utilização em ambas as partes do que está acontecendo na causa. Em regra, a gente não vai utilizar prova testemunhal nesse tipo de procedimento, por ele ser um procedimento muito mais rápido, muito mais célere. Até porque vocês não vão observar na legislação qualquer indicativo relativo à quantidade de testemunhas que pode ser utilizada nesse procedimento. Certo, gente? Então vamos para o próximo slide. Volta para a tela, por favor. Deixa eu observar aqui com vocês. Percebam, então, duplo grau de jurisdição. Vocês vão observar que não há, na legislação processual ou na legislação constitucional, aquilo que a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório. Isso vai querer dizer para vocês o quê? Que, na verdade, todos nós temos direito de rever da nossa decisão de primeira instância ser revista por um órgão colegiado. Afinal de contas, aquela pessoa que julgou em primeira instância é um juiz singular. Ele é falível? Totalmente. Então, a gente tem direito de que um órgão superior, em regra, reavalie a nossa causa. O problema é, quando nós estivermos a trabalhar com procedimento de alçada, a regra é que nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada. No que se refere ao parágrafo anterior, considerado para este fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Então percebam o seguinte, gente, apenas haverá recurso dos dissídios que envolvem, dos dissídios, gente, palavra que considera conflito, dos dissídios que envolvem discussão submetida ao procedimento de alçada, eu só terei recurso para o STF quando se tratar de matéria constitucional, aquelas matérias que estão lá no artigo 102 da Constituição Federal. Ok, gente? Então observem o seguinte, eu disse a vocês que se versar sobre matéria constitucional, caberá recurso extraordinário. E, nessas circunstâncias, não só o recurso extraordinário, cabe embargos de declaração. Mais à frente nós vamos trabalhar sobre embargos de declaração e vocês vão verificar lá no artigo 897, de onde, Marcelo, esse 897A? Da CLT. Marcelo, mas só na CLT está previsto embargo de declaração? Não, gente. Nós nos remetemos também ao Código de Processo Civil de 2015. Mas o que nós observamos aqui é, nessas circunstâncias, a regra é que o processo inicie e termine em primeira instância na Justiça do Trabalho quando estivermos falando de procedimento de alçada. E aí eu disse a vocês que é um rito que ele se encontra em desuso,
dificilmente uma causa atingirá o valor de apenas 2 salários mínimos, mas olhem aqui, em 11/7/2017, a súmula 356 do TST disse o seguinte, sobre a Lei 5584 de 1970, artigo 2º, parágrafo 4, que houve recepção pela Constituição Federal de 88. Então, se houve recepção, volta para mim, por favor. O que é dizer que houve recepção? O professor de Direito Constitucional de vocês já deve ter dito isso. Mas se não disse, recepção foi considerado pelo Tribunal Superior do Trabalho que o dispositivo que envolve dissídios que envolvem alçada, eles estão compatíveis com a Constituição Federal de 88. Por mais que sejam procedimentos que estejam caindo em desuso, é um procedimento que ainda pode ser utilizado, considerando que é um procedimento que está compatível, palavra mágica, compatível com a Constituição Federal de 88. Foi recepcionado, recente, súmula 356, de 11 de julho de 2017. Recentíssima, recentíssima. Então, gente, cuidado na hora da prova de vocês, porque vai que a FGV, considerando que a súmula é nova, vai que a FGV resolve cobrar isso aqui no nosso exame, considerando essa recepção que foi dita agora que existe na questão que envolve o procedimento de alçada. Correto, gente? Vamos para a tela de novo, que nós vamos para o próximo procedimento. O procedimento aqui que nós vamos trabalhar também é o procedimento que nós damos o nome de sumaríssimo. Marcelo, sumaríssimo? Sumaríssimo eu lembro lá do Juizado Especial Federal na Justiça Civil. Sim, mas aqui nós vamos nos basear em um procedimento no qual esse procedimento ele já era rápido no tradicional. Ele aqui é quase a jato. Por quê? A Lei 9957 de 2000, ela fez algumas alterações na CLT. E as alterações promovidas na CLT foi colocar essa sopinha de letrinhas aqui no que se refere às alíneas do artigo 852. O que foi a ideologia com essa alteração? Tornar o rito processual mais simples e mais célere. Mas, Marcelo, não entendi nada. Volta para mim. Olha o seguinte, gente. O procedimento, mesmo sendo oral, existem circunstâncias em que a gente precisa fazer uma instrução no procedimento muito maior. A gente precisa avaliar provas muito contundentes, depoimentos muito contundentes. Às vezes, a sentença ao final, ela não consegue chegar a uma sentença que tenha todo o parâmetro de saber o valor específico a ser pago, isso vai ter que ser liquidado. Então, a ideia, nesse caso aqui específico, é que a gente saiba que isso está tudo já compactado, tudo bonitinho, já entregue na mão do magistrado e dito, magistrado, está tudo pronto. Agora, só você analisar rapidamente isso e julgar. Tanto que até dizem, a legislação pelo menos prevê, mas que isso é um prazo que para você, profissional do direito, para você quando for advogar, vai ter que, na verdade, cumprir prazos, mas para o magistrado não vincula, dizendo que, teoricamente, o magistrado teria que analisar esse processo em 15 dias. Certo, gente? Mas percebam, então, o seguinte. E se eu não souber o endereço da pessoa? Como é que eu vou fazer? Como é que esse procedimento vai ser tão rápido, tão de flash, tão a jato, se eu simplesmente não conheço o endereço da pessoa? Mas, Marcelo, mas você tem a obrigação de conhecer. Quem disse isso? Não há necessidade de eu conhecer. Pode acontecer de a empresa ter sumido, os sócios terem sumido e você tem verbas trabalhistas a serem recebidas. Ah, então não tem direito? Lógico que tem. Só que você vai ter que procurar, a gente vai ter que diligenciar. Então, gente, volta para a tela, por favor. A ideia aqui é a seguinte. Primeira coisa, o valor dos pedidos, o somatório de pedidos que envolveram o procedimento sumaríssimo, ele absolutamente não, poderá ultrapassar
40 salários mínimos. Marcelo tem 41? Não pode. Marcelo tem 40,0? Não pode. É 40 salários mínimos o máximo. Não poderá ultrapassar. Isso está onde? Está no artigo 852-A. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, que todos os senhores sabem que o salário mínimo está em aproximadamente R$ 934, vigente a data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Marcelo, por que vigente a data do ajuizamento da reclamação? Porque é com base neste parâmetro objetivo que vai ser observado se o procedimento utilizado ali foi o adequado. Se a petição inicial indica o procedimento adequado, porque antes poderia ser abaixo de 934 ou depois pode ser acima. Então é a data do protocolo, a data da consumação do ato é que vai fazer com que o procedimento sumaríssimo seja observado o seu critério objetivo. Primeiro critério, então, não ultrapassar os 40 salários mínimos. Gente, há uma discussão muito boa aqui no que se refere à obrigatoriedade ou facultatividade no que se refere ao procedimento sumaríssimo. Vem para mim, então, para a gente trabalhar essa discussão. Primeira coisa, gente, em alguns procedimentos na justiça comum, vocês já observaram que existe a facultatividade. Você pode demandar tanto na justiça comum, mesmo civil, como nos juizados especiais. E aí a gente parte aqui para uma situação que vai envolver o seguinte: no procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, esse procedimento ele vincula ou não vincula? Não entendi, Marcelo. Questão é a seguinte: causas que sejam de até 40 salários mínimos, elas obrigatoriamente deverão ser ajuizadas na Justiça do Trabalho no procedimento sumaríssimo? Nós vamos ter uma divergência aqui nessa situação. A doutrina, parte da doutrina vai dizer para a gente que é uma faculdade, que eu poderia ajuizar essa demanda na justiça comum tradicional, no procedimento tradicional, ou eu poderia optar por ajuizar na justiça com base no procedimento sumaríssimo. E aí, gente, eu peguei alguns entendimentos de doutrina para fazer o confrontamento entre outros. Todos citam dois autores que entendem que esse procedimento é facultativo, mas a grande maioria vai dizer para vocês que o procedimento ele é obrigatório, ele é cogente, ele é vinculativo. Portanto, volta para a tela para a gente, por favor. A divergência que tem são os professores Pedro Paulo Teixeira Manus e a Carla Tereza Martins Romar. Ambos dizem que é opção facultatividade. Deixa eu só anotar aqui para vocês. Que é opção do reclamante optar pelo procedimento sumaríssimo ou optar pelo procedimento ordinário. Só que a grande maioria da doutrina vai dizer para a gente que há obrigatoriedade. Ou seja, se eu tenho demandas nas quais elas estão até 40 salários mínimos, esta demanda necessariamente deverá ser ajuizada na Justiça do Trabalho pelo procedimento sumaríssimo, com as exceções que estão no próximo slide. A gente já fala de quais são essas exceções, mas percebam aqui o seguinte, gente, uma outra situação importantíssima de ser trabalhada. Vem para mim para a gente conversar. Existe uma doutrina que já há muito tempo é defendida no nosso território nacional, no nosso Brasil, em relação à questão processual, a teoria geral do processo, com relação à economia processual. Nós falamos desse princípio. Teoria de instrumentalidade de formas, teoria de, agora com o novo CPC, artigo 4º, a primazia do julgamento de mérito, em que eu tenho que aproveitar atos. Se eu tenho que aproveitar atos,
haveria então uma situação na qual deveríamos considerar se a pessoa ajuizou no procedimento sumaríssimo e, de repente, observa-se que o procedimento não é o sumaríssimo, deveria ter sido ajuizado no procedimento ordinário. Aí eu digo, posso ou não posso converter o procedimento de sumaríssimo em ordinário? Gente, o código em si, a CLT, fala que, não sendo hipótese de sumaríssimo, eu tenho que arquivar. Não sendo a hipótese do ordinário, não tendo sido considerado aquela situação, arquiva-se, correto? Só que a doutrina começa a divergir nessa situação e o professor Mauro Schiavi, que é um dos grandes autores do direito processual do trabalho, ele já defende isso, que na verdade é uma situação bem razoável de ser utilizada, que é a seguinte: se a pessoa colocou no sumaríssimo, e aí, de repente, descobre-se que não se sabe o paradeiro da pessoa que tinha que ser cientificada. Tinha um endereço, mas esse endereço não é o que confere. Não faz sentido eu simplesmente acabar com o processo e não poder convertê-lo em procedimento ordinário. Convertê-lo em procedimento ordinário. Aproveitar os atos que foram praticados. Por isso, gente, o professor Mauro Schiavi defende a possibilidade de aproveitamento do ato, a possibilidade de conversão, justamente por conta do poder diretivo, o poder instrutório, o poder de direção e condução do processo, o poder de impulso oficial dos magistrados. Justamente por causa destes poderes é que o professor Mauro Schiavi defende que a gente pode aproveitar os atos para converter de sumaríssimo em ordinário. Mas digo aos senhores, há controvérsia justamente porque a lei, a CLT, diz que nessas hipóteses eu terei que arquivar. Arquivar é julgar extinto o processo. Arquivar a minha reclamação trabalhista em razão de erro na indicação do procedimento. Mas como estamos a trabalhar com uma legislação antiga, a teoria ela tem que tentar trazer interpretações aos dispositivos legais. E, de certa forma, o indicativo do professor Mauro Schiavi quanto à conversão é um indicativo bem bacana, justamente porque ele pensa numa necessidade do judiciário de tentar desafogar e tocar os processos até o final, e não simplesmente, por um probleminha, extinguir um processo, por mais que seja interessante aos magistrados, por mais que os magistrados queiram mais uma sentença na sua estatística, isso não quer dizer que isso seja o melhor para os jurisdicionados. Isso não quer dizer que isso gere uma maior confiança na Justiça do Trabalho. Correto, gente? Volta para a tela, por favor. Então, eu disse a vocês que a doutrina vem discutindo em relação à obrigatoriedade do ajuizamento de demandas em até 40 salários mínimos quando nós estivermos na Justiça do Trabalho. A questão é, o mesmo dispositivo 852A que diz que é obrigatório é o mesmo que no parágrafo único começa com as exceções, dizendo que excluem-se o procedimento do procedimento das demandas que possuam como parte a administração pública direta, autárquica e fundacional da questão relativa ao procedimento sumaríssimo. Primeira coisa, por que a gente deduz que isso é feito? Volta aqui então só para a gente debater isso. Quando nós começamos a falar de advocacia pública, quando nós falamos de prazos na Justiça do Trabalho, o que a gente deixou consignado aqui? Que não estão previstos nessa hipótese as ideias do CPC de 2015, ou seja, continua havendo quádruplo para contestar, dobro para recorrer. E no CPC, dobro para tudo. Aí eu digo para vocês o seguinte, primeiro, se eu estou falando de administração pública, ela vai estar vinculada a essa regra relativa às fazendas públicas, aos procuradores que vão defendê-la, correto? Se eles vão estar um procedimento que era para ser mais simples, um procedimento que era para ser mais célere, acaba não sendo por causa de prerrogativa de prazo.
É o primeiro problema. Segundo problema que a gente pode ter em relação ao procedimento sumaríssimo, no que se refere à questão do pagamento. Eu estou demandando contra a administração pública. E quando eu estou demandando contra a administração pública, a gente vai observar que a administração pública, ela poderá pagar valores, isso está previsto onde? Na Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição Federal, há a previsão de que até 60 salários mínimos eu não tenho obrigação de pagar isso por precatório. Não sei se vocês já observaram isso, as mudanças recentes em relação ao pagamento de valores pela administração pública, eles vão fazer aquilo que a gente chama de requisição de pequeno valor. Não é precatório, não vai esperar para o bisneto receber. A gente brinca isso porque normalmente as filas de precatório são grandes demais. Volta para a tela então aqui, por favor. O artigo 100 da Constituição, então, vai dizer isso, que não há necessidade de pagamento por precatório, e isso é reiterado no artigo 496, parágrafo 3º do CPC de 2015. Valores que não excedam a 60 salários mínimos não entrarão na fila de precatórios. Da mesma forma, gente, então essa é uma exclusão. Tendo administração pública, direta, autárquica, fundacional, eu não utilizarei o procedimento sumaríssimo. Tendo, além disso, causas até 40 salários mínimos, em que eu não tenha pedido certo ou determinado. Pedido certo ou determinado. O que é pedido certo ou determinado, gente? Aquele pedido no qual a pessoa, quando se utiliza dele, ela sabe adequadamente o que ela quer, de que forma que ela quer, e isso está devidamente quantificado para o magistrado. Eu não dependo de liquidação. E aí percebam o seguinte, gente, se o pedido tem que ser certo e se trata de matéria na qual a sentença possa, ao final, sair ilíquida, pedidos que não são pedidos líquidos não poderão estar enquadrados no procedimento sumaríssimo. Marcelo, não entendi. Então vem para mim. Por que você não entendeu? Percebam o seguinte. Se eu não tenho um pedido quantificado, se eu não tenho um pedido certo, como eu vou saber se esse procedimento está ou não está adequado em até 40 salários mínimos? E mais, se eu preciso liquidar, se eu preciso quantificar isso depois, o procedimento que era para ser mais rápido torna-se mais lento. Porque no momento de execução, eu vou precisar de executá-lo, executá-lo depois da liquidação. Eu vou ter que quantificar tudo isso, eu vou ter que esperar que as partes venham demonstrando e liquidando os valores. Isso vai demandar muito tempo. E não é essa a ideia do procedimento sumaríssimo. Então, quando falarmos de procedimento sumaríssimo, tem que ser certo e determinado. Correto? Volta para a tela. Da mesma forma, o 852B diz para a gente, não se fará citação por edital. Aquelas hipóteses, gente, em que a pessoa simplesmente não é localizada, está em local incerto e não sabido. Nessas circunstâncias, eu preciso de cientificá-la, porque eu preciso que o processo prossiga. Ainda que esse processo fique suspenso, ainda que esse processo venha a ser defendido por alguém, representando aquela empresa depois, mas eu preciso de fazer a citação por edital. Nessa tentativa de citação por edital, a gente vai observar que, mesmo que eu esteja no parâmetro de até 40 salários mínimos, mesmo assim, eu não poderei estar enquadrado na Justiça do Trabalho no procedimento sumaríssimo. Vem para mim aqui então, por favor. A gente vai dar uma pausa agora na nossa aula, a gente vai continuar ela no próximo bloco, falando ainda do procedimento sumaríssimo e dando continuidade aos nossos procedimentos. Me aguardem que já já a gente está de volta para continuar o debate.